comissão de anistia do governo decidiu garantir à família do guerrilheiro Carlos Lamarca, morto durante o regime militar, uma pensão no valor de R$12 mil e indenização de R$300 mil. A decisão provocou reação de militares do Exército. A pensão é equivalente ao vencimento de um general de brigada. O deputado Jair Bolsonaro, do PT do Rio de Janeiro, tem críticas sobre a decisão do governo e está aqui no Palavra Aberta hoje. Muito obrigada pela presença, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, que são raros órgãos de imprensa que dão espaço para nós falarmos. Deputado. Geralmente, o outro lado apenas tem falado. É um prazer recebê-lo e ouvi-lo. Eu queria, já que o tempo é curto, dizer que os militares assumiram o governo em 31 de março de 64, impulsionados, pressionados pelo povo, pela passeata de mulheres e pela igreja. Em especial, uma pressão enorme junto da imprensa. Eu quero ler aqui meia dúzia de editoriais, de chamamentos da imprensa naquela época, se me permite. Desde ontem se instalou no país a verdadeira legalidade. Jornal do Brasil, 1º de abril de 74. Multidões em júbilo na Praça da Liberdade. Ovacionados o governador do estado e chefes militares. O estado de Minas, 2 de abril de 74. Salvos da comunização, que celeremente se preparava. Os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. O Globo, 2 de abril de 64. Ressurge a democracia. O Globo, 4 de abril de 64. O Brasil já sofreu demasiado com o governo atual. Agora basta. Correio da Manhã, 31 de março de 64. Lacerda anuncia volta do país à democracia. Correio da Manhã, 2 de abril de 64. A Revolução Democrática antecedeu em um mês a Revolução Comunista. O Globo, 5 de abril de 64. Então os militares não deram nenhum golpe. Assumiram o governo naquele momento, pressionados pelo povo, dado o estado que nós vivimos, de absoluta corrupção, falta de autoridade e falta de governo. Depois, naquela época, a imprensa era livre e cada órgão expressava as suas opiniões livremente. O governo defende que a Comissão de Anistia também está lutando pela manutenção da democracia no país. A comissão decidiu pela anistia do Lamarca e também pela decisão de restituir a ele os direitos de carreira, considerando que ele poderia ter chegado a coronel se não tivesse desertado e aderido à guerrilha. O Exército considera Carlos Lamarca um traidor justamente pela deserção. O senhor concorda com os militares? A sua opinião é a mesma? Olha, eu estou do lado da verdade, ok? O currículo do Lamarca, eu gostaria que fosse publicado nos jornais do Brasil, para que a garotada pudesse lê-lo. Ele participou de 3 sequestros de autoridades. Um deles assassinando um agente da Polícia Federal. Ele participou de assaltos a bancos. Num deles, assassinando um guarda de banco. Ele participou de um ato abominável no Vado Ribeira. E eu tenho autoridade para falar, porque eu participei deste momento, que tinha 15 anos de idade e morava na cidade de Eldorado Paulista, onde o Lamarca passou e feriu 6 integrantes da Força Pública local. E depois do Lamarca aprisionar 10 integrantes da Força Pública, alguns gravemente feridos, um jovem tenente, de nome Alberto Mendes Júnior, se prontificou para se trocar por aqueles 10 policiais presos. E o Lamarca aceitou, porque ele tinha uma máxima na época, eu não mato praça, eu apenas mato oficiais. E então, com esse oficial, sob a sua tutela, ele se embrenhou nas matas do Vado Ribeira para vazar em direção à Regis Bittencourt, a rodovia São Paulo-Curitiba. Mas no final, daquele momento, como ele não precisava mais do tenente, o tenente amarrado, ele resolveu executar o tenente, sem antes torturá-lo barbaramente. Até temos a foto do jovem tenente aqui, e depois como ele foi encontrado 4 meses depois. Ele torturou barbaramente esse tenente, fazendo engolir, inclusive, o próprio escroto, e assassinou a coronhadas. Então esse é um breve relato do que foi a vida do Lamarca. A anistia é para ambas as partes, e só está existindo para uma parte. E na questão de indenizações, a lei é bem clara, é para quem sofreu alguma perseguição política. O Lamarca não foi perseguido politicamente. Ele, por livre e espontânea vontade, em janeiro de 68, resolveu desertar, levando 63 fuzis contigo dentro do quarto RI de Quitaúna.
onde ele partiu então para a violência, para o terrorismo. E deixou esse legado todo de mortes, de assassinatos, de execuções e de tortura ao longo de sua vida. Não justifica a sua promoção pós-morte. Eu pergunto, e Tenente Alberto Mendes Júnior, sem qualquer possibilidade de defesa, assassinado depois de barbaramente ter sido torturado, foi promovido a coronel por essa comissão de anistia? Você acha que eu vou pedir a essa comissão de anistia, que é uma comissão de bandidos, para que anistie o Tenente Alberto Mendes Júnior e o promova a coronel? Não. Eu estou entrando com o projeto pela Câmara. A adesão passa a ser agora da Câmara aqui, vou fazer pressão nesse sentido. Mas ninguém ficaria, no meu entender, em paz com sua consciência, sabendo que um marginal, um bandido como Carlos Lamarca, que abandonou as forças por livre e espontânea vontade, venha a forte morte, ser promovido a coronel e a sua viúva ganhar uma pensão de general de brigada. Só para ficar bem claro, bom, o ministro Tarso da Justiça diz que a decisão, embora tenha recebido muitas críticas, não vai ser revista, é definitiva. Mesmo assim, você pretende, como deputado, tomar algumas providências? A providência que eu posso tomar, não posso tomar contra essa comissão de bandidos. Okay? Que é uma comissão que já sangrou os cofres públicos em mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. E quando você entra com essa comissão, geralmente via escritório do Grinhal, é só por lá que você ganha. Então a patota é uma máfia, é uma quadrilha que agora não precisa mais empunhar armas para assaltar banco para ganhar dinheiro. Eles assaltam agora o contribuinte via essa comissão. E essa quadrilha vai muito bem, obrigado. Então vamos aqui apresentar o projeto pela Câmara, tá ok? Não, que para mim não é surpresa anistiar o Lamarca. Ele me causa surpresa esse governo. Esse governo está cheio de bandidos. A própria Dilma Rousseff assaltou a mão armada a casa de uma mulher no Rio de Janeiro, em 79, que depois ela justificou que aquele assalto se fazia necessário porque ela era amante de um burguês chamado Ademar de Barros. O próprio José Genuíno, um outro bandido também, que veio provar agora, na democracia, o quão bandido ele era. Ou vocês acham que ele foi caçar pardal ou pescar lambari no Araguaia? Queria formar uma cela, a exemplo da China de 49 e de Cuba em 59, com Fidel Castro, que, criando celas no campo, partiu para realmente uma revolução, a tomada do poder. E você pode ver, né? Até o próprio caso Lamarca, voltando um pouquinho, pelo nosso tempo exíguo aí, ele, antes de desertar, despachou sua esposa e 2 filhos para Cuba. Cuba hoje é exemplo de democracia? Ele despachou em 69. 10 anos depois, Fidel Castro tendo botado no paredão mais de 30 mil pessoas que pensavam contra ele, né? Cuba financiava uma democracia no país. A garotada que acredita nisso, ou aqueles que têm uns 40 anos de idade, temem falar em ditadura ainda, tá? Não conhecem o que foi Cuba e não conhecem a história atual de Cuba. Então não podemos admitir que Cuba queria democratizar o nosso país. Então está mais do que patente que o Lamarca queria sim, junto com o seu bando, buscar o poder pelo poder. Agora, eu não consegui compreender. O seu projeto trata exatamente do quê? Qual é a questão? Promover a coronel, o tenente da Força Pública de São Paulo na época, Alberto Mendes Júnior. E o outro projeto, promover a capitão do Exército, o soldado Mário Cosel Filho, que foi morto, né, em virtude de um carro-bomba lançado ladeira abaixo por esse bando que tentou, pelo terror, né, tomar o poder, já que perderam em 64, porque não tiveram apoio popular. Qualquer revolução, mal ou bem, você vê a cubana, você vê a chinesa, teve o apoio popular. Aqui, em momento nenhum na história do Brasil, este bando teve o apoio popular, em momento nenhum. E graças a Deus nós conseguimos aniquilar este bando, em especial no Araguaia, essa cela que se formou lá também, aniquilamos a questão do Lamarca também, e conseguimos, por 20 anos, dar tranquilidade ao nosso país. E essa tranquilidade, se me desculpa aqui, já que o tempo está se encerrando, né, você pode ver no próprio editorial do Roberto Marinho, publicado na capa do jornal o Globo de 7 de outubro de 1984. Diz aqui as 3 primeiras linhas. Participamos da Revolução de 74, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Roberto Marinho escreveu isso na capa do Globo de 84. Reconheceu o trabalho feito pelas Forças Armadas ao longo desses 20 anos. Me aponte uma só grande obra de 84 para cá desses governos ditos democráticos. Eu te apresento sem agora do regime militar. Eles não. É só corrupção e descaso, lamentavelmente. Bom, deputado, eu agradeço muito a sua presença, deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Obrigada pela entrevista. Obrigado, até a próxima.
Obrigada a você que nos acompanhou. Até o próximo Palavra Aberta. Tchau.